Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Você sabe muito bem o que Joabe, filho de Zeruia, me fez. O que fez com os 2 comandantes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Ele os matou derramando sangue em tempos de paz, e agiu como se estivesse em guerra. E com aquele sangue manchou seu cinto e as suas sandálias. Proceda com a sabedoria que você tem e não deixe envelhecer e descer em paz à sepultura. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, de Gileade. Admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão. Saiba que também está com você Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia em que fui a Manaim. Mas depois desceu ao meu encontro no Jordão e lhe prometi, jurando pelo Senhor, que não o mataria a espada. Mas agora não o considere inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar de ele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura. Então Davi descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Ele reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, com consciência, com o poder que ela tem em nossas vidas. Hoje, Senhor, nós estamos comemorando o Dia dos Pais e nós precisamos de uma palavra que direcione as nossas vidas, Senhor, como sacerdotes. Em nome de Jesus eu te peço que teu Espírito Santo venha falar conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus eu entrego a minha vida, o meu coração, a minha mente e os meus lábios para que o Senhor possa falar diretamente ao coração da tua igreja. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Se eu falar sem microfone, todo mundo me ouve? Amém. Amém? Então vamos lá. Irmãos, eu não sou muito dada a essas datas comemorativas, porque humanamente falando nós sabemos que é comércio, né? Mas eu quero usar esse tempo, essa data, porque eu sei que o nosso coração e a nossa mente está unido em uma coisa só. Hoje, praticamente toda a nossa nação comemorou o Dia dos Pais. Então eu quero usar isso, tá? Para que através disso o Espírito Santo fale ao nosso coração. Então o Senhor vai falar conosco como pais, como homens, tá? O Senhor vai falar conosco como filhos, porque toda essa palavra ela vai ser direcionada às pessoas que buscam a Deus. Ou seja, sejam pais, sejam mães, sejam filhos, sejam esposas, sejam maridos, seja como for. Porque a palavra, ela tem esse poder, amém? De falar conosco da forma como o Senhor quer. Nós lemos nesse texto que Davi, o rei mais conhecido e mais famoso de todos os tempos, né? Ele estava nos últimos dias da sua vida. Quase que o PC prega a minha palavra hoje. Davi estava nos últimos momentos da sua vida. E como ele disse, o seu irmão Adonias, que era mais velho do que ele, por ele ser o irmão mais velho, ele acreditava que ele herdaria o trono de Davi, né? E sem o consentimento do pai, sem o consentimento da liderança, porque Davi já estava velho, Davi já estava doente, Davi já estava acamado, e sem o consentimento, né, dos
sacerdotes, sem o consentimento de seu pai, Adonias forma uma grande festa e se proclama rei. Então, quando o profeta Natã e Betseba, eles ficam sabendo disso, eles procuram o rei Davi e eles dizem: o Senhor não prometeu, o Senhor, o meu rei, não prometeu que o meu filho Salomão herdaria o trono? E então Davi não repreende Adonias, como foi dito aqui, né? Mas ele chama Salomão e ele diz assim para Salomão: ó, pega a minha mula, que tem uma outra palavra sobre isso, e o outro dia a gente também fala sobre isso. Ele diz: você pega a minha mula e você anda pelas ruas de Jerusalém, e o próprio povo proclamará você como rei de Israel. E foi isso que aconteceu, né? Só que tudo isso aconteceu, Salomão foi coroado, mas Davi ainda estava vivo, Davi ainda era rei. Então, irmãos, agora vai uma palavra para nós que somos pais, para nós que somos líderes, para nós que somos sacerdotes, para nós que somos mães. Nós precisamos compreender que os nossos filhos são mais do que desejo dos nossos corações. Os nossos filhos são propósitos de Deus. Nós temos uma incumbência em relação aos nossos filhos. Por exemplo, quem caminha comigo sabe que de uns anos para cá, o meu sonho era ser avó. E Deus agradou o meu coração, concedendo o desejo do meu coração. O Lucas nasceu, mas antes do Lucas ser um sonho meu, um sonho do Rafael, um sonho da Isabela, primeiramente o Lucas era o sonho de Deus. Ele não é só um sonho realizado da pastora Leia, mas o Lucas é o propósito de Deus. Os nossos filhos são propósito de Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos compreender é a responsabilidade que está nas nossas mãos, que talvez você não tenha. Talvez você não tenha a noção nem da responsabilidade de quem você é. Porque a Bíblia diz no livro de Efésios, Cícero, que antes da fundação do mundo, antes que Deus criasse todo mundo, nós já existíamos nele. Então, lá vai mais uma prova de que você não é o desejo do coração da sua mãe, mas você é o desejo do coração de Deus. Deus tem um propósito na sua vida e nós temos uma responsabilidade diante disso. Qual é a nossa responsabilidade, Levi? Que esse propósito se cumpra. Amém? Amém. Enfim, nós precisamos formar homens e mulheres de Deus. Amém. Eu vou repetir. Esse propósito que você carrega nos seus braços, a nossa incumbência como pai e como mãe é criar homens e mulheres de Deus. Todos nós conhecemos a história do rei Davi. Davi foi um rei vitorioso. Davi foi um homem de batalhas e de guerras. Davi foi um adorador. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas também Davi foi um homem que cometeu muitos erros. E um dos maiores erros de Davi foi não corrigir e não cuidar de seus filhos. Porque muitas vezes, irmãos, nós ficamos tão envolvidos com a nossa própria vida, com as nossas próprias lutas, com todo o nosso trabalho, e nós nos esquecemos da responsabilidade que o Senhor nos confiou. Mas glória a Deus que o Senhor, mesmo no momento da nossa morte, o Senhor nos dá a oportunidade para que tudo isso seja restaurado. Salomão não era só um homem bonito. Salomão não era
notícia para dar para você nesta noite. E você é aquele quem Deus escolheu para governar as nações juntamente com Ele. Talvez você olhe para você e você diga: eu não sou ninguém, eu sou meramente uma mulher que cuida da casa, eu sou meramente um homem que trabalha de segunda a segunda, eu sou meramente alguém. Não, queridos, você é alguém que Deus escolheu antes da fundação do mundo, para que através de você a vida dele fosse expressa na terra. Você não entendeu? Eu vou repetir. Você é alguém que Deus escolheu para que a vida dele fosse expressa na terra. É através de você que as pessoas vão conhecer a Deus. É através de você que o reino de Deus vai ser expandido. É através dos nossos filhos. É através da nossa descendência. Mas para isso, irmãos, existem alguns requisitos. É por isso que mesmo na hora da sua morte, sabendo da responsabilidade que estava sobre Salomão, Davi o chama e diz assim, volta no versículo 1 para mim. E Deus diz assim a ele, versículo 1 não, versículo 2. Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Irmãos, a gente precisa aprender a pedir ao Senhor que Ele nos revele o Espírito que está por detrás da letra. Toda a palavra de Deus, ela é Espírito e vida. Então a gente não pode ler com simplesmente letras e palavras. Sabe por que você não gosta de ler a Bíblia? Sabe por que você lê a Bíblia e você fala assim, quando eu leio e não entendo? Porque você está vendo letras. Mas atrás dessas letras existe Espírito e vida. Então quando nós vamos ler a palavra de Deus, nós precisamos orar ao Senhor e pedir a Deus que Ele nos revele o Espírito que está por detrás da letra. Davi diz a Salomão assim, ó, eu vou resumir para você de uma forma que você consiga entender e nas minhas palavras, ok? Davi diz assim a Salomão, meu filho, eu já te ungi rei, a minha coroa e o meu cetro já estão sobre você, eu vou morrer, porque esse é o caminho de todos, e não adianta você ficar de mimimi, não adianta você ficar chorando por aquilo que se foi na sua vida, porque Salomão era filho de Davi com Betseba, e este casal, eles eram reconhecidos por toda Israel como um casal de adúlteros. Salomão cresceu ouvindo de que ele era amaldiçoado porque ele era filho de adultério. Ele era filho do pecado. E isso com certeza mexeu nas emoções de Salomão. Isso o desestruturou como homem. Nós percebemos nos livros que foram escritos por Salomão, como Eclesiastes, Provérbios, Cantares de Salomão, nós percebemos na letra, nós percebemos no enredo dos livros um tique de depressão, um declínio, a tristeza e a ansiedade. Então nós percebemos a natureza de Salomão. Por isso, agora, diante do encargo de um reino que você também tem, diante de um encargo
de uma responsabilidade que o Senhor confiou a você, como mãe, como esposa, como filho. Agora eu não queria que você ouvisse Davi dizendo, eu queria que você ouvisse o próprio Deus, o Pai, dizendo para você: seja, de novo, não, seja forte. Porque para herdar o reino de Deus, Alisson, precisa ser forte. Mulheres e homens de Deus precisam ser fortes. Precisam ter ombros forjados. Precisam ser homens e mulheres que aguentam pancada, que aguentam perseguição, que aguentam calúnia e difamação. Precisam aprender a lidar com as desventuras da vida. Porque, como foi dito aqui, você não sabe do dia de amanhã. Você não sabe o que por vem. Então, irmãos, o primeiro chamado de Deus para nós é ser forte. O segundo é: seja homem. E nós clamamos ao Senhor nesses dias por homens. Porque nós vivemos uma geração, irmãos, e eu não estou falando de falta de homem do sexo masculino. Eu estou falando de homens de verdade. Porque nós vivemos uma geração em que os homens não são homens. Eles perderam totalmente a sua identidade. Nos dias em que sobrevirão à terra, nesses últimos dias em que nós vivemos sobre a terra, nós precisamos de homens. Mas é homem cabra macho, é homem com H. Hoje todo mundo fala que é... Não, todo mundo que eu tô falando é homem mesmo, tá? Os homens dizem que são homens, mas a moral não é de homem, a integridade não é de homem, o posicionamento não é de homem. Hoje nós precisamos que alguém grite: sejam homens. Hoje nós temos homens inteligentes, homens que dominam tudo, homens que, se você... E não tenho nada contra isso, continue mesmo. Homens que governam a mídia, homens que governam celulares, notebooks, eles governam todo. Mas se você mandar trocar o gás, não sabe trocar o gás. Se você pedir para trocar chuveiro, não sabe trocar chuveiro. Não são homens na sua moral para governar uma casa, uma família. Precisa ser homem na sua moral. O homem, ele chama a responsabilidade para si. Ninguém toca na mulher dele e nem nos filhos dele. Um homem de verdade, ninguém precisa colocar a mão sobre a cabeça da mulher dele e nem dos filhos dele, porque ele é homem de Deus. E é ele quem ora, e é ele quem jejua, e é ele quem ministra, e é ele quem ensina. Um dia vieram com uma balelinha para cima de mim. Eu não acredito no pastorado feminino. E eu disse para ele: nem eu. Não, é verdade. Me perdoem, sem querer ser ofensiva. O chamado do pastoreio, irmãos, é para o homem. Porque era para o homem ser mais forte.
E eu disse para ele, sabe por que eu estou aqui? Preciso responder? Não. E então Davi diz para Salomão: seja forte e seja homem, sem mimimi, porque o caminho que eu estou seguindo é o caminho que todo mundo vai seguir. Então você pode chorar 1, 2 dias, meu irmão, mas depois você se levanta que nem homem. E aí ele continua, ó. Se você for obediente, a gente, irmão, vamos resumir a coisa, entendeu? Nós não precisa ficar aqui todo domingo falando a mesma coisa. Todo mundo aqui, quem quer ser abençoado, levanta a mão. Amém. Quem quer ter uma vida de sucesso aqui, levanta a mão. Amém. Quem quer ser próspero aqui, levanta a mão. Amém. O caminho é um só, querido. Obediência. O caminho é um só, é ouvir o que Deus fala. Agora você quer ser abençoada, eu quero ser abençoada, eu quero ser próspera, eu quero ter uma vida de sucesso, eu quero isso, eu quero aquilo, mas eu não ouço o que Deus fala. Eu quero ter filhos abençoados, mas eu não ouço o que Deus fala. Eu quero ter um casamento abençoado, mas eu não ouço o que Deus fala. Davi disse: o Senhor deu trono a mim, o Senhor está te dando trono, e o Senhor pode dar o trono a toda a tua descendência, mas tem um caminho que você precisa seguir, é obedecer às leis do Senhor, é ouvir a sua voz, é andar segundo a sua lei e os seus mandamentos. Gente, a gente está domingo após domingo aqui. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, não é o meu jeito, não é o nosso jeito, é o jeito dele, é a vontade dele. Você vai passar a vida inteira batendo a cabeça, você vai passar a vida inteira correndo atrás do vento, você vai passar a vida inteira querendo uma felicidade que você nunca vai alcançar, porque a nossa felicidade, irmãos, não está no dinheiro, não está no sexo, não está nos prazeres do mundo. A nossa felicidade está em cumprir a vontade do Senhor. Aleluia. Aleluia. E depois de dizer tudo a isso, Salomão, que foi isso que me pegou. Aí Davi começa a dar instruções, porque pai dá instrução, PC. Pai precisa apontar caminho, irmão. Eu vou contar um negocinho pra você, voltando no homem. Eu sou vovó. E eu cheguei esses dias na casa do meu filho, e na hora que eu cheguei no portão, eu já escutei o choro do luto. Mas ele estava esgoelando mesmo. E eu abri o portão, meu filho é psicólogo, tá, gente? Na hora que eu abri o portão, eu já entrei. Vovó chegou, filho! Oi, vovó aqui! Não precisa chorar mais! Os seus problemas se acabaram! A vovó chegou! Meu filho falou assim pra mim: mãe! Não fala, ele acabou de nascer. Não fala assim com ele. Ele é homem. Posso perguntar uma coisa? O que você está criando? O que vocês estão criando? O que nós estamos preparando, Micael? Pai, aponta caminho.
Você não tem noção. Nós somos uma geração que eu vou chutar no alvo. Nós somos uma geração que 80% de nós não tivemos pai. Sabe como que a Bíblia se refere a você? Como arqueiro. A Bíblia diz assim, ó, e os filhos são como flechas na aljava do arqueiro. A flecha é ela que vai, mas não é ela que decide o caminho. Sabe por que a gente é uma geração perdida? Que não sabe quem é. Que com 16 anos casa com um homem de quase 40. Você acha, irmão, que eu estava procurando um marido? Pai precisa instruir. Pai não precisa só trazer o pão, apesar de também ser a responsabilidade dele. O pai precisa apontar o caminho. O pai precisa ser homem. O pai precisa ser forte, porque os seus filhos estão com os olhos sobre você. Os nossos filhos estão com os nossos olhos, com os olhos deles sobre a gente. Pai instrui. Pai ensina. Pai mostra o caminho. Pai direciona. Somos uma geração sem identidade, que não sabe quem é, porque não tivemos pai. E quando eu estou falando que não tivemos pai, eu não estou falando que não tinham pais dentro de casa, mas não eram presentes. Porque Satanás entrou na mente do homem e ele desestruturou aquilo que Deus colocou no coração dele. Você que é pai, você precisa cuidar do seu filho. A responsabilidade das coisas que acontecem com os seus filhos é sua. E se você não é pai, que essa palavra entre dentro do seu coração, e o dia que você se torne pai, você coloca aquela coisinha nas suas mãos, no seu braço, e você compreenda que aquilo é muito mais do que o seu sonho realizado. Aquilo é o propósito de Deus, que você tem a incumbência de cuidar e de proteger. Nós somos pais e mães de príncipes dessa terra. Nós somos pais e mães de príncipes e princesas dessa terra. Agora, irmão, Deus dá vida a algumas ordens a Davi, a Salomão. E ele começa dizendo assim, eu queria que você prestasse bastante atenção. Porque ninguém pode exercer o reino de Deus tendo esses dois tipos de pessoa perto de si. E eu orei bastante essa semana. Porque eu precisava de uma resposta de Deus. E eu disse para Deus assim, Senhor, domingo é dia dos pais. E eu preciso de uma palavra para que os pais deste lugar, eles ganhem a realidade de quem eles são e da responsabilidade que está sobre as mãos deles. E eu acreditei, irmã, que Deus ia me dar uma palavra para os pais. E aí quando eu fui discorrendo nessa palavra, aí eu entendi que a palavra era para o pai, era para a mãe, era para
agora eu vou dar um conselho para você, se você quer reinar. Se você quer ter um reino de paz, porque Salomão era um homem de paz, diferente de Davi. Se você quer ter um reino sustentável, se você quer ter uma vida tranquila, se você quer cumprir o propósito de Deus na sua vida, com paz e tranquilidade, eu vou pedir duas coisas a você. Mate Joabe. Existem coisas, PC, na nossa vida que nós precisamos matar. Deus não está dizendo assim para mim e para você, ó, você pega isso e você deixa isso de lado. Não. Deus não está dizendo assim, ó, você pega isso, coloca dentro de uma caixinha e coloca dentro do guarda-roupa. Não. Deus não está dizendo assim para mim e para você, ó, você pega isso e passa por cima disso e faz de conta que não viu. Tem pecado que a gente está passando por cima, está varrendo para debaixo do tapete, está fazendo de conta que não viu. E deixa eu falar uma coisa para você, se você não matar ele, ele vai matar você. Davi disse a Salomão, mate Joabe. E eu quero descrever para você quem foi Joabe. Joabe foi comandante de guerra do exército de Israel. Todas as guerras e pelejas que Davi viveu, estava lá junto com ele, guerreando com ele, lutando com ele, Joabe. Mas então, se Joabe era comandante do rei, servia ao exército de Israel, servia a Davi, por que agora, no leito de morte, Davi olha para Salomão e diz para ele, mata Joabe, você sabe o que ele fez? Porque Joabe, irmão, ele era aquele cara que ele tinha a aparência de bom. Ele era aquele cara que ele entrava na guerra com Davi, mas ele era desleal, ele era mentiroso e ele era desobediente. Não ande com pessoas assim. Nós precisamos ser seletivos, está entendendo, filho? Nós precisamos ser seletivos. Eu não estou falando com você de salvação, porque o desejo do coração de Deus é que todos sejam salvos. A salvação para todos que creem. Mas para cumprir propósito, você não pode andar com qualquer um. Para cumprir propósito, tem que ser com gente que é leal, obediente e verdadeiro. Joabe matou Abner, o comandante do exército, quando Saul era rei, por competição. Sabe por que ele matou Abner? Porque ele ficou com medo de Davi colocar Abner no seu lugar. Deixa eu contar uma coisinha para você. Você está vendo a pessoa passar rasteira no outro. Você está vendo a pessoa falar mal do outro. E você está comungando com ela. Você acha que ela vai falar só mal do outro? Irmão, você não é criança. Você não é inocente. Você está vendo o outro fritar o outro, o próximo a ser frito é você. Você está vendo passar a perna no outro, o próximo que vai passar a perna é em você. Engana a mãe,
vai enganar o marido. Engana o pai, vai enganar a esposa. Você está entendendo o que eu estou falando? Mente para os outros, vai mentir para você também. Não é leal, não é leal a Deus. Um dia Deus falou isso comigo. Se Ele não me honra, Ele não vai honrar você. Não fique esperando algo das pessoas que elas não fazem a Deus. Você quer um marido que te honra? Olha para ele primeiro e vê se ele honra a Deus, se ele teme a Deus. Porque se ele não teme, ele não vai honrar você. Ele não vai te honrar como esposa, ele não vai te honrar como mulher, ele não vai te honrar. Se o teu filho não temer a Deus, ele não vai te honrar. Vai chegar uma determinada hora da vida dele que ele vai trazer desonra para tua casa. Sabe o que Davi estava falando? Corta. Porque se você deixar ele caminhar junto com você, ele vai abalar o teu reino. Tem pessoas que abalam o propósito de Deus da nossa vida, gente. Tem gente que tira a gente do propósito de Deus. Tem gente que não dá para caminhar com você mais, Cícero. Você está entendendo? Tem coisas que não dá mais. Vingativo. Joabe não amava Deus e não amava Davi. Joabe amava a si próprio e a sua causa. Absalão, filho de Davi, se levanta contra ele e tenta usurpar o seu trono. Davi diz assim para ele: você vai lá, cata o moleque e traz o moleque para mim. Eu sou pai, eu corrijo, eu ensino. Quando Joabe encontrou Absalão, Joabe matou Absalão. E Davi tinha dado uma ordem: não mate o menino Absalão. Você está andando com quem está matando o projeto de Deus na sua vida. Talvez Joabe não seja uma pessoa. Talvez Joabe seja uma coisa. Talvez Joabe seja um pecado que você está cometendo. E aí Davi diz assim: você lembra de Simei? Sabe quem foi Simei? Simei foi um homem que era parente do rei Saul. E ele não aceitava o chamado de Deus na vida de Davi. Tem gente que diz que é seu amigo, que anda com você, mas ele não aceita o chamado de Deus na sua vida. Ele tem inveja de você. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós? Abre o olho. Abre os seus olhos. Esse que você está batendo no peito e está dizendo que é seu amigo, ele vai passar a perna em você. Toma cuidado. Salomão, ele reinou por 40 anos em Israel. A Bíblia chama ele do rei mais sábio, pelo menos durante um grande período da sua vida. E Salomão foi um homem de paz. Só que para viver a paz, eu quero encerrar a palavra dessa noite com essa frase.
Só que para viver essa paz, você precisa cortar algumas coisas hoje. Eu sei que é difícil a gente tirar certas pessoas da vida da gente, porque muitas vezes o nosso coração não é como o coração daquela pessoa. Davi honrou Joabe, só que quando chegou no leito da morte dele, ele disse assim: ó, a minha honra está paga. Eu não podia fazer, mas você pode. Ou seja, você não precisa viver a continuidade da história dos seus pais. Você não precisa viver a continuidade da história dos seus pais. Simei era aquele tipo de pessoa que ele usufruiu de toda a bondade do rei e do rei. Enquanto Davi estava governando, estava ele lá usufruindo de todo o reino. O dia que ele teve que ser exilado, o dia que Davi caiu, ele foi o primeiro a atirar a pedra. Cuidado. Quando Simei atirava pedras, Joabe desembainhava a espada para matar Simei. Sabe qual foi a palavra de Davi? Não mate, porque você não sabe se Deus está usando da vida dele para tratar comigo. Cuidado com gente que tira a espada para tudo. Cuidado com gente que não ouve a Deus. Cuidado com gente sanguínea. Cuidado com gente almática. Cuidado. Porque você pode perder o reino por causa delas. Você pode perder a sua paz por causa delas. Você pode perder o propósito de Deus por causa delas. A Bíblia diz que Salomão teve um reino instável, ou seja, toda Israel desfrutou da mesma paz que estava sobre Salomão. Você quer ser um homem de paz? Você quer ser uma mulher de paz? Você quer que seus filhos cumpram o propósito de Deus? Ouça a voz de Deus nessa noite. Irmãos, eu comecei semana passada. Já cortei um Joabe daqui. Já cortei um Simei de lá. Porque eu preciso caminhar. Eu sei o que eu carrego. Eu sei qual é o propósito que Deus tem na minha vida. Você só anda perdido, sabe por quê? Porque você não sabe o propósito que Deus tem na sua vida. Quando a gente entende o que Deus quer de nós e o que nós somos, nada nos desanima. E nós compreendemos, como foi dito aqui, que todas as coisas estão no controle de Deus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? As coisas não foram como nós queríamos e como nós planejamos. Mas a vontade de Deus, irmãos, ela continua sendo eterna. Aleluia. Amém? Glória a Deus. A vontade de Deus, ela continua sendo eterna. O mesmo Deus que escolheu Davi, que escolheu Salomão, é o mesmo Deus que escolheu você. É as mesmas promessas que estão sobre as nossas vidas. É o mesmo chamado que está sobre nós.
a mesma responsabilidade, o mesmo dever. Só que para isso, nós precisamos ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus diz que o Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Deus tem promessa sobre você, rapaz. Deus tem promessa sobre a sua vida. E Deus quer curar o seu coração. Deus quer restaurar a sua vida. E muitas vezes você olha para dentro de você e você acha que você não é ninguém. Assim diz o Senhor. Mas eu escolhi você. Eu escolhi você no ventre da sua mãe. Amém? Vamos ser homens e mulheres de responsabilidades, irmãos. Vamos assumir o nosso posicionamento. A casa de Davi também estava bagunçada, desestruturada. Davi já estava velho, não havia mais forças nos seus braços. Mas Deus restaurou toda a sua casa e a sua descendência. O trono de Davi foi perpétuo. Deus trabalhou através dos tempos. E Jesus é da descendência de Davi, da tribo de Judá. Não se desespere, nem se entristeça. Muitas vezes as coisas saem do nosso controle, mas elas nunca saem do controle de Deus. Nunca. E Deus continua trabalhando. Tem pessoas que entraram aqui nessa noite acreditando que Deus se esqueceu, que Deus abandonou. E Deus está dizendo assim, ó, em nenhum minuto eu me esqueci de você. Porque eu sou seu pai. Eu sou seu Abba, Pai. É muito difícil reconhecer a paternidade de Deus quando a gente não teve um pai. É muito difícil a gente entender que Deus cuida de nós quando a gente não teve um pai que cuidou de nós. Porque o nosso pai era para ser a imagem e a semelhança de Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Não julgue e não condene o seu pai. Porque talvez o seu pai também não tenha tido a oportunidade de conhecer um pai. E o mal, ele só vai se estendendo. A Bíblia diz que um abismo se puxa um outro abismo. E ninguém pode ser um pai e uma mãe segundo a vontade de Deus se ele não tiver o seu coração curado. E como nós precisamos ser curados. Sabe o que Deus diz? Que nos últimos dias, o coração dos pais se converteria aos filhos e o coração dos filhos se converteria ao coração de seus pais. Nós chegamos nos dias, Marconi, que talvez como pais nós tenhamos que pedir perdão para os nossos filhos. E como filhos, pedir perdão para os nossos pais. De quantas vezes nós entristecemos
o coração deles. Davi nunca foi pai, mas no leito da sua morte, ele conseguiu ser pai para Salomão. Se o seu pai não conseguiu ser pai para você, ou não está conseguindo ser um pai para você, tem um paizinho aqui hoje, querendo receber você e dizendo para você: você é meu filho, você é meu filho amado, minha filha amada. Que seja uma noite de cura e de restauração para nós. Estende sua mão. Eu quero declarar uma palavra sobre você, Cris. Em nome de Jesus, receba a unção do Senhor sobre a sua vida. Receba a graça do céu sobre você, para você ser mãe da sua mãe. Olhe para ela como você olhava para suas filhas quando elas eram pequenininhas. Só o Senhor pode te sustentar. Só Deus pode te dar graça para cumprir o propósito que Deus tem. E deixa eu falar uma coisinha para você. Deus está cuidando do seu coração e da sua vida. Deus está sustentando você nas mãos dele. Não se sinta só e nem desamparada, porque o Senhor Deus cuida de você. Amém? Tem nações esperando nós. Tem governos sendo dados em nossas mãos. Estende sua mão. Tem propósitos para se cumprirem através de nós. Mas essa paternidade precisa ser curada. Você não vai conseguir levar o que você não tem. Mais do que prosperidade a um povo, precisa levar paz, amor e vida de Deus. Receba sobre a sua vida, mãe, a vida de Deus. Refaça caminhos. Restaure comunhões. Coloca de fora o que precisa ser colocado de fora. Que o Senhor te dê graça. Que o Senhor te sustente na palma de suas mãos. Que o Senhor te leve em lugares. Que o Senhor use da tua vida. Que você seja como Salomão. Que a paz de Deus esteja sobre você. E aonde você coloque a planta dos seus pés e as suas mãos, a paz do Senhor alcance aquele lugar. Restaurar caminhos não é só voltar. Precisa abrir a boca, Cícero, e dizer: eu te perdoo. E se for necessário, eu te peço perdão. Tem um caminho de Deus para a gente prosseguir. Mas a gente precisa ouvir a voz do Senhor e obedecer a sua voz. Não tenta consertar as coisas do seu jeito. Não tenta. Não tenta. Para de ficar fazendo de conta que não está vendo. E de ficar jogando a sujeira para debaixo do tapete.
porque isso não resolve. Vai chegar uma hora que você vai ter que encarar. Amém? Levante suas mãos aos céus. Que a bênção de Deus Pai, Assim seja. a graça salvadora do Deus Filho Assim seja. e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós, até que Ele venha. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor das nossas vidas. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor.